Ali Asghar Soltanieh é o embaixador iraniano na Agência Internacional de Energia Atómica. A nossa primeira pergunta é sobre a resolução votada na última reunião da agência, que, diz-se, nem chegou a inquietar as autoridades iranianas. Tratava-se de uma simples reunião da AIEA, mas o erro histórico do diretor-geral, o Sr. Amano, foi o de impor um clima de hostilidade entre os países participantes. Na verdade, em vez de negociar os vários aspectos militares posteriormente com os iranianos, o Sr. Amano publicou o relatório. Cometeu erros. Antes de mais, publicou informações do anexo do relatório confidencial. Quando é que foi informado da existência desse relatório? No dia 30 de outubro, o chefe da Organização Iraniana de Energia Atómica, o Dr. Abbasi, enviou uma carta à AIEA, na qual convidava o vice-diretor da agência a visitar o Irão. Ao mesmo tempo, soubemos que o diretor-geral tinha informado o grupo dos 5 de mais um conteúdo desse relatório. Mas esses dados constavam da última missiva que enviaram à agência? Sim, na carta relembramos a vontade do Irão de cooperar com a agência no sentido de dissipar as inquietações sobre o nosso programa nuclear. Isto antes da agência destacar os documentos sobre as ambições militares das autoridades iranianas. Nessa carta, convidamos o vice-diretor a visitar com uma equipa especial os postos oficiais do regime. Na primeira carta, os senhores aceitaram o envio de uma equipa de inspectores, uma das medidas previstas na primeira resolução. Sim, a agência falhou o momento em vez de aproveitá-lo. No dia dessa solicitação, o Sr. Amano estava em Washington e declarou que eu não autorizava a entrada de um grupo de inspectores no Irão. Portanto, o Sr. Amano declarou, segundo o relatório, que depois de 2008, os responsáveis da República Islâmica não autorizaram mais a visita dos inspectores a todos os locais de atividade nuclear. Isto é verdade? Não, temos aqui dois pontos diferentes no que respeita às inspeções. Há inspeções em curso e as câmaras da agência estão sempre lá. No relatório do Sr. Amano, nas 10 páginas do relatório, a agência confirma que está tudo sob controlo, seja o processo de enriquecimento em Natanz, Fordo, Isfahan, mesmo em Arak. Tudo está sob o controlo da AIEA. O segundo ponto concerne as acusações proferidas pela AIEA. A agência declara que desde 2013 o Irão está concentrado em estudar o desenvolvimento de armas nucleares. Nós dissemos várias vezes que para lançar semelhantes acusações são precisas provas. Dito isto, como querem vocês que o Irão se defenda se as acusações não são fundamentadas nem há provas? No tempo de al-Baradei, eram as autoridades americanas que proferiam essas acusações. Mas nessa altura o diretor-geral opunha-se firmemente pedindo aos Estados Unidos que apresentassem provas às autoridades iranianas, em vez de acusarem. A propósito desta mudança de perspectiva da agência sobre o programa nuclear iraniano, depois de al-Baradei, o senhor falou de erro histórico. O senhor al-Baradei dizia na altura que os documentos enviados pelos americanos à agência não eram autênticos. Nesses documentos não se encontrava qualquer prova sobre a utilização militar do átomo. Levantavam questões, mas depois da chegada do Sr. Amado à direção desta agência, temos a impressão de que ele apagou todos os resultados das inspeções e que regressou ao ponto zero.
Para muitos, a última resolução contra o programa nuclear iraniano não é tão dura como esperado. O embaixador israelita afirmou-se mesmo desiludido. Não acha que isto pode desencadear uma reação ainda mais grave por parte da AIEA e mesmo fora dela? Antes de mais, gostaria de insistir sobre um ponto muito importante. Antes da publicação do relatório da AIEA, os israelitas e os americanos diziam ao mundo que o documento tinha revelações sobre o programa nuclear iraniano. Após a publicação, toda a gente viu que, afinal, o relatório não continha nada de surpreendente. Ou seja, toda a gente ficou surpreendida por não haver surpresas. Há um aspecto importante. Foi por isso que os americanos e os israelitas não conseguiram convencer os outros membros da agência a votar numa resolução severa contra o programa nuclear iraniano. Mas, face aos erros cometidos pelo diretor-geral da agência, a maioria dos países membros, particularmente os países não alinhados, incluindo o embaixador egípcio, o meu colega cubano e eu próprio, apresentamos um protesto contra a publicação desse relatório. Daí que a resolução votada no último dia não foi nada ao gosto dos americanos e israelitas. Acrescento ainda que a última resolução, menos severa que a anunciada, não obteve o voto de todos os países membros. Esta resolução pede aos iranianos que continuem a colaborar com a agência. A carta que escrevi ao Sr. Amano fala do descontentamento dos iranianos em relação a terem sido mencionados nomes de cientistas iranianos no relatório publicado. Isso esteve na base do assassinato de cientistas nossos. Referi que a publicação dos nomes pôs em risco a vida de iranianos e das suas famílias e que perante o Irão o Sr. Amano tem uma quota parte de responsabilidade nessa história. Tem provas que possa apresentar às instâncias internacionais? No que diz respeito aos assassinatos dos cientistas iranianos, tínhamos provas e já as transmitimos à agência. Nas confissões, os terroristas dizem ter recebido ordens dos israelitas, mas posso dizer que no âmbito da agência vamos seguir muito atentamente o caso porque creio que atualmente o Irão não está só. Um destes dias, outro país pode igualmente ser vítima. Outro ponto importante é a resolução da ONU. O Irão é um país responsável e respeita os compromissos assumidos no Tratado de Não Proliferação. Vamos continuar a colaborar com a agência e, como tal, as visitas dos inspectores ao Irão vão continuar. قرارداد همکاری و قرارداد پادمان جامع اصطلاحاً کماکان بازرسی‌ها طبق معمول انجام خواهد شد. Qual é para si a solução para o problema nuclear iraniano? Qual é o caminho a seguir? Como sabe, a questão nuclear iraniana, em vez de ser uma questão técnica, tornou-se uma questão política, a partir do momento que se tornou tema de debate no Conselho de Segurança da ONU. Desde que passou a ter esta dimensão política, o problema é cada vez mais complicado. Mas não acha que o apoio da Rússia e da China ao Irão não contribuiu para a politização deste dossiê? O problema surgiu foi com o envio do dossiê iraniano para o Conselho de Segurança da ONU e o grande empenho do Conselho neste caso. Enquanto representante do Irão junto da AIEA, acredita que o seu país é capaz de vir a esclarecer os pontos ambíguos do programa nuclear, como aliás é pedido na última resolução? Já disse que as inspeções vão continuar como normalmente. Os inspectores vão continuar a fazer visitas e as câmaras da agência filmam toda a atividade. A agência dispõe de imagens 24 horas por dia e vai continuar a dispor. A agência faz o seu trabalho de controle. Sinceramente, digo que a República Islâmica nunca foi uma ameaça para quem quer que seja. Os iranianos, com a sua cultura e civilização milenar, procuraram sempre dialogar com outras civilizações. No meu último discurso dei um exemplo importante. Se disserem a um iraniano, deves fazer isto, a resposta será não. Mas, se lhe pedirem educadamente para fazer algo, ele dirá sim e fará tudo para o fazer. Assim é preciso que os ocidentais aprendam uma coisa: não se deve ameaçar nem forçar os iranianos. Vamos continuar a respeitar os princípios do diálogo e dos compromissos. Não tem nada mais a acrescentar? Não, muito obrigado.